Nós estamos conversando hoje com Michel Laub no nosso Inconfidências, um escritor brasileiro contemporâneo com um olhar muito peculiar sobre a realidade. Olá, Michel. Bom dia. Na sua obra, o exílio é uma marca muito forte. A gente percebe isso, não talvez um tratamento direto da questão do exílio, da fragmentação a que foram infligidas as pessoas que viveram a Segunda Guerra, mas um olhar já de segunda, terceira geração de personagens que carregam esse peso, que têm essa herança em suas vidas. Como é que você vê isso? O que você diria sobre isso? Acho que tem vários níveis disso. O livro meu que mais fala desse assunto, muito provavelmente, é o Diário da Queda, que fala sobre 3 gerações de judeus, né? Ela é narrado pelo neto de um sobrevivente de campo de concentração que veio para o Brasil. Então aí o exílio está muito presente, né? De uma forma muito direta. Em vários outros livros eu falo de deslocamentos, por exemplo, de narradores que como eu, né, que são de uma cidade e acabaram morando em outra, que tiveram um início de vida numa determinada atividade e foram parar no outra. Isso eu acho que é uma coisa que caracteriza a minha vida não só por causa dos meus antepassados, meu pai que veio da Alemanha na época da guerra e tudo, como na minha própria trajetória em grau, claro, muito menor e menos grave do que essas grandes tragédias históricas. Mas, assim, num nível ou no outro... estranheza do cotidiano. Né? Num nível ou no outro, se você pensar bem, isso tem muito a ver com a atividade do escritor. O escritor é aquela pessoa que vive as coisas, depois que ele já tem uma consciência de que ele é escritor, por exemplo, de que essa pessoa vive as coisas, vive as relações pessoais com um misto, assim, de envolvimento, porque está ali no meio da ação, e de distanciamento, porque ele já está observando aquelas coisas que estão acontecendo com aquela intenção de eventualmente usar como material literário. Não precisa ser um material literário direto de descrever o que aconteceu, coisa assim, mas de entender, assim, por exemplo, você passa por uma separação amorosa, digamos, as vezes que eu passei por isso, eu não vou narrar exatamente o que cada um disse para o outro, tal, num livro, mas os sentimentos que estavam envolvidos, a dor daquilo, a dor da sensação da perda, o ciúme, seja o que for. Esse material, sim, eu acabo usando na literatura em outras histórias. Ele serve como conteúdo, né? Para constituir a matéria narrativa. Sim, e a sensação de deslocamento, que é a típica sensação do exilado, ela é a sensação básica do escritor, né? E é uma sensação de que você perdeu alguma coisa que você nunca vai recuperar, né? Um exilado é isso, ele mora num lugar que ele não nasceu, a cultura dele ficou para trás, às vezes a língua dele ficou para trás, e mesmo que ele volte para aquele lugar original, ele já perdeu alguma coisa porque ele foi desterrado, né? Ele foi para outro lugar e viveu outras coisas, também teve contato com outros mundos. Ele tem a ideia de que aquele mundo que ele cresceu era muito menor do que é o mundo real, né? Que é uma sensação muito típica do exilado. Então é uma sensação, a vida inteira é uma sensação de insuficiência. E eu acho que é uma coisa artística, né, no geral, né? O artista, se ele não se sentisse insuficiente em relação à vida, ou não sentisse que a vida é insuficiente para ele, ele não produziria arte. Né? A escrita nasce de uma falta, sem dúvida, não é? Essa separação é a marca do seu livro, O Tribunal da Quinta-feira, seu livro mais recente. Como é que você percebe isso? E ali você lida também com a questão da internet, o que a gente chama de trollagem na internet, não é? Explica isso pra gente. Eu acho que tem a ver com o que eu estava falando antes. O livro é sobre um sujeito que troca e-mails com um amigo que é gay, que é soropositivo, e ao longo de muitos anos eles desenvolvem uma linguagem particular para falar disso, e com humor bastante grosseiro, escatológico e tudo. E esse personagem, o narrador, que está se separando da sua mulher, ele acaba tendo esse sigilo quebrado, né? Porque a mulher entra na correspondência dele, vaza aquilo e o mundo inteiro passa a julgar os termos com que ele e esse amigo dele tratavam, por exemplo, a doença, a questão, enfim, questões contemporâneas de modo geral. A minha experiência, digamos, ela não é direta em relação a esse assunto. Isso nunca aconteceu comigo, eu não passei por uma separação dessa, não tive um amigo exatamente como esse amigo do livro e tudo. Mas, como eu falei, você acaba aproveitando situações em outros aspectos, assim, em outras instâncias que você viveu,
ou que você sentiu, ou que você observou, ou que você ouviu falar das outras pessoas, e você junta tudo isso numa história e que tem várias dimensões, né? É claro que eu contei essa história, é um livro que pode ser seguido como um livro de enredo, o que vai acontecer, tem uma coisa meio folhetinesca nele, né? Que capítulos acabam fazendo ganchos para os próximos, tal, coisa que eu até gosto muito de fazer, mas que, no fundo, a minha ideia não era só contar uma história de uma separação, de um vazamento virtual, e sim falar de uma questão contemporânea, né? A questão da intimidade, da privacidade, a questão do discurso de ódio, como é que ele se forma hoje em dia, como é que as pessoas olham para questões complexas e só conseguem ter uma abordagem superficial simples para aquilo e tudo. Então, as coisas meio que se articulam dentro do livro. Eu pego experiências minhas para criar um enredo X, mas esse enredo ele também está a serviço de outra coisa muito maior, que aí não tem a ver com uma experiência biográfica direta, tem a ver com uma questão de observação minha do mundo, de como que as pessoas estão vivendo, de como que as pessoas estão se relacionando hoje. Tem uma forte crítica social na sua obra, e não é por acaso que você dedica esse olhar ao mundo da internet. Você pensa, então, né, ali nesse livro você reflete de uma forma muito impiedosa sobre o mundo da internet. É um mundo sobre o qual eu era muito otimista, e ainda sou um pouco, mas que ao longo de muito poucos anos, né, talvez 10 anos aí de prática, de rede social, talvez menos que isso. Eu entrei no Facebook ali por 2008, 2009, eu estava no Orkut antes, mas o Orkut era outra história. A minha entrada no Facebook, eu tinha uma ideia, eu escrevi sobre isso na época, de que era uma coisa que estava aproximando as pessoas, de que era um atalho, uma plataforma que dava atalhos para que as pessoas conhecessem outras pessoas que tinham afinidades parecidas. Isso se refletia até em relacionamentos amorosos e tudo. Então eu via isso como algo muito positivo, né? Plataformas de divulgação de conteúdo, de você ter contato com coisas interessantes que acontecem no mundo todo e tudo. E era uma ideia muito típica do início da internet, lá do fim dos 90, início dos 2000, mas que por vários motivos, né, com a entrada das corporações nesse mundo, com os algoritmos, que era algo que a gente não tinha tanta noção nessa época inicial, isso foi se desvirtuando de tal maneira que hoje esse meu otimismo talvez ele esteja ali beirando 50% para baixo, né? Então talvez eu esteja hoje mais pessimista do que otimista em relação ao futuro das comunicações por causa das redes sociais. E o livro reflete muito isso, né? Eu acho que a literatura ela só vale a pena quando ela se debruça sobre problemas. Assim. Eu não escreveria um livro laudatório sobre um novo fenômeno social tecnológico. Não faria sentido, porque laudatório é o que mais... A gente tem discurso laudatório ao nosso redor o tempo inteiro, né? O discurso da publicidade, o discurso da política, da autoajuda, seja qual for. Ele é sempre um discurso, de certa maneira, laudatório, porque ele precisa vender alguma coisa, ele precisa promover uma causa ou passar uma lição de moral, seja o que for. Eu gosto muito também quando você aborda as questões da classe média, a empregada doméstica, que faz parte da vida da classe média brasileira, e você aborda com um olhar muito crítico também, né, apontando para essa estranheza, né, da vida cotidiana. Acabou entrando nesse livro, esse tipo de questão, que é curioso, assim, acho que meus primeiros livros eram mais ensimesmados, eles não eram muito sociais, digamos assim. Embora na minha cabeça até fosse, mas eles não eram vistos como livros sociais, eram livros muito de afirmação de individualidade e tudo. E hoje em dia, de uns 3 ou 4 livros para cá, talvez por causa da nossa história, do que aconteceu com o país, com o mundo, né? Acaba sendo assim, uma coisa que é muito difícil você não ser tocado por essas coisas. E no momento que um livro como O Tribunal da Quinta-feira fala muito assim de hipocrisia social, né? Porque é claro que esse personagem, o narrador, ele cometeu muitos erros. Ele não é um narrador simpático, né? As pessoas não têm essa questão da empatia com ele, porque ele é um cara que fala coisas muito incorretas e tudo. Mas as pessoas que atacam ele também são muito hipócritas nesse sentido. Então, essas questões de relações sociais, por exemplo, elas acabam entrando para expor um pouco essa hipocrisia generalizada que a gente vê hoje, de quem, por exemplo, aponta o dedo para os outros. No debate social, no debate político mesmo, né, em vários lados desse debate você vê essa hipocrisia muito forte, muito fortemente, né? E eu acho que é impossível você escrever sobre a vida brasileira hoje, a vida moderna de 2017,
a vida de 2017 sem acabar tocando nesse assunto. Né? E há uma certa misoginia no livro, né? Sim. A mulher não é uma figura simpática. Fala pra gente sobre isso, por Porque favor. é o ponto de vista do narrador que foi muito ferido por essa mulher. Então, é aquela coisa da ironia, né? Dizer uma coisa para parecer dizer uma coisa, mas na verdade você está dizendo outra. Assim, eu acredito que a literatura, por ela não ser um discurso panfletário, por exemplo, não me agrada muito a literatura panfletária, por exemplo, eu não teria vontade de escrever um livro sobre misoginia, por exemplo, condenando abertamente esse sujeito ou sujeito misógino, porque na minha cabeça isso é chovendo molhado de acordo com o discurso que no meio cultural, pelo menos, é muito comum. Não é tão comum na sociedade como um todo, mas no meio cultural é muito comum, e o meio cultural é o público para o qual eu me dirijo. O meu livro não vai ser lido pelo Alexandre Frota, nem pelo Bispo Macedo, ele é lido por meia dúzia de leitores ali do mundo cultural. Então eu gosto dessas inversões, de botar no caso o narrador, ele é um narrador que tem essa raiva porque a mulher fez aquilo com ele, então ele incorpora em si um discurso misógino, por exemplo, de certo modo misógino, às vezes sim, às vezes não, e tal. Mas me interessa que você olhe para isso e você perceba essas coisas, mas não porque alguém está dizendo para você perceber, e sim porque você bota nesse discurso que está sendo desenrolado ali no livro, uma camada de sentido um pouco mais ampla, que é um diálogo muito típico da literatura, né? Você olhar para um texto e ver mais camadas de sentido possíveis dentro dele. Isso. Bem, nós conversamos agora com Michel Laub, no nosso Inconfidências, ao som de pássaros, gente, ao redor, né, dessa casa de Ouro Preto, onde nós estamos. Então, muito obrigada, Michel. Eu que agradeço.